Fala galera, aqui é o Rio, seja bem-vindo de volta ao canal. Hoje eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês sobre o Enem na prova de exatas. Então, se você vai prestar o Enem agora nesse final de semana, fica ligado nessas 7 dicas que eu vou passar aqui hoje, que elas podem te ajudar nessa reta final. Para você, mesmo que você não tenha estudado muito, são dicas bem rápidas e práticas aí para você ganhar tempo, para você conseguir alguns pontos a mais. Enfim, fica de olho nesse vídeo se você quiser ir bem no Enem, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho se você tiver interesse, ficar aí até o final e deixar um like e um comentário aqui abaixo. Lembrando também das redes sociais, Instagram e Discord, que vocês podem entrar para fazer parte da comunidade aqui do Aprenda Qualquer Coisa, beleza? Vamos lá, dica número 1, a prova não é um livro. O que eu quero dizer com isso daqui? O livro você quer ler ele do começo até o fim, lendo tudo, todos os detalhes e tudo mais. E a prova não é desse jeito. Você não precisa ler da primeira questão até a última, se atento a todas as palavras, se atentando, né, a todas as palavras, a todos os detalhes. Não, você pode simplesmente ir folheando a sua prova, você pode ir procurando as questões que mais te agradam para você fazer. A gente vai falar isso daqui nas próximas dicas. Enfim, você não deve ler a prova do começo até o fim com toda a atenção possível. Vai folheando a prova, vai procurando aquilo que você vai fazer. Isso é justamente a nossa dica número 2 aqui que eu vou passar para vocês. Bugou, né? Você tem que ganhar, é muito importante que você ganhe confiança na prova fazendo isso que eu estou falando. Como assim? Se você pegar a prova do começo até o fim e for fazendo questão por questão, se você ler toda a questão, você perceber que você não consegue fazer ela, lá no seu inconsciente você vai começar a se preocupar e a sua confiança vai cair na prova. Então você pega a primeira questão, é uma questão de logaritmo. Você sabe que é difícil, você não vai conseguir fazer na hora talvez. Próxima questão, é uma questão de, sei lá, de trigonometria, você também não vai conseguir fazer. Próxima questão, entendeu? Você começa a pegar várias questões que você não consegue fazer, você presta atenção demais nisso daí. O que acontece? Seu subconsciente vai falar, mano, não sei nada, ferrou, já vou ir mal nessa prova. Naturalmente, você vai começar a errar também as próximas questões, você não vai conseguir prestar atenção. Então, o que é bacana de você fazer? Você tem que aprender a desenvolver esse tato, essa percepção de você olhar para uma questão e saber se ela é difícil ou não, logo de cara. E se ela for difícil, nem lê, nem tenta começar por ela. Você começa fazendo as questões mais fáceis, porque quanto mais você for conseguindo fazer questões fáceis, maior vai ficar a sua confiança. No começo, se você fizer tudo misturado, né, o que vai acontecer? Você vai começar a achar que você está acertando poucas questões. Mas se você só fizer questões fáceis, o que acontece? Sua confiança vai lá para o alto e você sabe que vai faltar pouca coisa para você conseguir terminar a prova. Então, por exemplo, essa questão aqui, eu acho que é de 2019, né, que era só para ver a sombra do pine, né, da palavra pine aqui, para ver qual que era a projeção. Cara, isso aqui é super fácil, não tem que ter conteúdo nenhum de matemática. Você bate o olho e você vê que as alternativas elas não têm nem números, são só desenhos. Então você sabe que é uma questão fácil. Questões difíceis é a que você bate o olho e tem, né, logaritmo, por exemplo. Se você não sabe logaritmo, você não lê a questão. Você não perde tempo tentando entender e vendo se vem a resposta. Deixa para depois. Você já projeta que ela é uma questão difícil e faz no final, beleza? Dica número 3. Não leia tudo. O Enem é conhecido por ser uma prova cansativa. E se você ficar lendo todas as questões, o seu cérebro vai chegar uma hora que ele vai pifar, ele vai cansar. Então, por exemplo, olha essa questão aqui. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria, FNCP, incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra o... Tá? Então, essa é a questão toda. Ela tem algumas boas linhas, tem um texto introdutório, né? Tem informações e as alternativas. Se você desenvolver a capacidade de encontrar as informações também essenciais, né? Primeiro eu falei sobre encontrar as questões essenciais para você responder. Agora, dentro das questões, né, no micro, a gente vai encontrar as informações essenciais para você resolver a questão. Então, de tudo isso daqui, ó, eu apaguei as informações inúteis e sobrou isso. Né? Você tem que o número 1 é rolamento, 2 é pastilha de freio, 3, blá blá blá, beleza? Ele fala que existe uma sequência, que é 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, né? Vai subindo e descendo de 5 até 1, de 1 até o 5. E ele pergunta qual que é o 2015 item. Eu não sei falar isso em sequência, né? Então, sei lá, 2000, não sei. Enfim, o item cadastrado, qual que é o item cadastrado? Então, basicamente, você tem que saber qual que é o número, né? 2015, e você traduzir para um desses
desses 5 itens e aí vai ter a resposta. E é isso, você não precisa ler a questão toda, entende? Então, se você aprende a bater o olho, e só de bater o olho você já começa aqui no final, você vê o enunciado, né? Qual que é a pergunta real, que é essa daqui. Aí você sobe e você vê as informações básicas que te dão dicas sobre a resposta. Você já sabe também o que você pode ignorar, por exemplo, aqui você pode ignorar uma prova de matemática, não tem que ler tanto, né? Isso é uma coisa que você desenvolve com prática, fazendo simulados, fazendo provas antigas, coisas que eu recomendo lá no curso Gabaritei, que é meu curso de aprendizagem acelerada. Se você não conhece, o link também está aqui na descrição, aqui abaixo, né? Então, um dos módulos, que é, se eu não me engano, o 6º módulo, ele é um módulo somente sobre resoluções de provas. Então, como que você faz para ir bem nas provas? E essas dicas todas estão lá, onde eu explico com muito mais detalhes do que isso aqui, beleza? Dica número 4. Tá? Use a cabeça. É uma coisa que é meio que óbvia, né? Você está fazendo vestibular, mas a maioria das pessoas não querem usar a cabeça. Elas querem encontrar uma fórmula, elas querem utilizar uma fórmula que resolva o problema delas. Elas querem tentar lembrar algum jeito de resolver aquilo lá que elas já viram na escola. Só que qual que é o grande problema em exatas? Que a maioria das questões, elas querem que você use a cabeça, que você raciocine, você tenha, né, um processo lógico para você e racional para você encontrar a resposta. Então, por exemplo, essa questão aqui, ela é de proporção. Ele diz o quê? Que tem um reservatório de 900 metros quadrados, né, que o escoamento dele é feito por 6 ralos e dura 6 horas. Então, 900 metros quadrados, 6 ralos, 6 horas. E aí ele tem um outro, sei lá, uma piscina lá de 500 metros cúbicos. Ele não sabe quantos ralos ele precisa e ele quer que escoe em 4 horas. Então, se você for ver isso daqui, é proporção básica. Porém, a resolução não é tão simples, né? Porque o que você cruza aqui? Como é que você faz regra de 3 no exercício com um monte de informações dessas? Então, por exemplo, você pode usar lógica, você pode usar a cabeça e você pensar o seguinte. A primeira pergunta que você deveria fazer aqui é o seguinte, né? Qual que é o escoamento de um ralo em 1 hora? E é isso que você tem que encontrar. Então, se 6 ralos escoam em 6 horas, 900 metros quadrados, significa que um ralo escoa em 6 horas, 150 metros quadrados. Como a gente fez aqui? A gente dividiu por 6. Né? Dividiu por 6, todo mundo sabe fazer. Beleza. Agora a gente tem isso aqui em 6 horas. Eu quero saber 1 hora só. Então a gente divide por 6 de novo. Dá 25 metros cúbicos. Então o ralo escoe, sei lá qual é o termo, em 1 hora, 25 metros cúbicos, certo? Então, no nosso outro caso ali, a gente quer o quê? Em 4 horas. Então, um ralo escoe, né, consegue fazer escoamento em 4 horas, vezes 25 metros cúbicos, de quanto? De 100 metros cúbicos. Ou seja, se você quer escoar 500 metros cúbicos, você precisa de 5 ralos. Então, a gente não usou fórmula nenhuma, simplesmente pegamos os números, fizemos alguma lógica aqui e fomos dividindo e multiplicando. Divisão e multiplicação, todo mundo sabe, não precisa de fórmula. A maioria das questões do Enem são desse tipo. Eles não são resolvíveis com uma fórmula específica que você aprendeu, que você vai decorar. Você tem que usar a cabeça, beleza? Isso vale para física, isso vale para matemática, isso vale para química. Não é questão de você decorar fórmulas. Poucas fórmulas caem na prova. E é isso que eu repito sempre. Quinto, né? Você tem que aprender a chutar. Chutar like a boss, como um chefe. Então, existem algumas técnicas de chute e muitas delas não funcionam muito para o Enem. Depende do exercício. Os chutes que eu acho que são garantidos para você conseguir acertar são nas questões desse tipo aqui, onde as alternativas são assim. Por exemplo, nessa primeira questão aqui que eu inventei, tá? As alternativas, foi só um exemplo, você consegue enxergar um padrão aqui? Porque o padrão para mim está bem claro. A maioria das respostas tem 2 ovos e a maioria das respostas tem 3 maçãs, certo? Então, a provável resposta é essa daqui, ok? Que tem os 2 maiores padrões. Porém, tá? Não significa que essa é a resposta, e isso que é uma coisa interessante. Mais importante do que isso daqui é você também perceber quais respostas não são prováveis. Então, por exemplo, dessas respostas aqui, sei lá, pode ser provável também essa daqui, ó, 3 ovos e 3 maçãs. Por quê? Porque, sei lá, porque o número 3 aqui, né, tá bem próximo de 2 e tudo mais.
Então fica bem provável. Essa daqui parece improvável, 5 maçãs, porque é um número muito maior, né? E 4 ovos também aqui eu acho que é improvável também. Enfim, nisso daqui você tem que fazer uma seleção do que parece mais provável de acontecer. Então esse outro exercício aqui, né? Se eu fosse chutar aqui, eu chutaria 2 ovos e 3 maçãs por causa do padrão, né? Que tem mais número 2, tem mais número 3 aqui, então deve ser isso. Agora, esse outro exercício aqui, imagina que você encontra essas respostas. Logo de cara, você também já sabe o quê? Que essas duas alternativas aqui... eu tinha que ter colocado de outra cor ali, né? Então, essa vermelha aqui é o que é, essa vermelha aqui é o que não é. Ignora essa falta de padrão de cor que eu fiz agora. Vamos mudar. Tá? Então, essa daqui é a certa, essa daqui é a certa. Beleza. Então, nesse segundo caso aqui, a gente tem valores muito diferentes dos outros, né? Que é 12,52. Então, provavelmente, tá? A não ser que o Enem tenha sacaneado com os chutadores, provavelmente essas duas alternativas elas não são válidas para cá, né? Se você fizer o exercício, você vai ver que vai dar 2, alguma coisa, você já sabe que é A, B ou C. Você já reduz a quantidade de chutes prováveis, né? Isso é importante. O negócio de chutar não é você chutar, você tem que tentar diminuir a quantidade de alternativas, porque 5 alternativas são 20% de chance. Mas se você conseguir reduzir a 2 opções, você tem 50% de chance de acertar. Se você conseguir chutar todas as questões da prova com 50% de chance, você consegue acertar mais de 20 questões, entendeu? Então, chutar não é um método super oficial para você resolver a prova, mas é uma coisa que você tem que saber fazer, porque é normal a gente não saber todas as questões. E as questões que você não sabe, você tem que aprender a chutar sim. Item número 6, dica número 6. Foca na matemática básica. Por que foca na matemática básica? Porque no Enem existe o TRI. E esse TRI, ele diz o quê? Que ele segue uma certa lógica, né? Se a questão é muito fácil, é normal que o aluno consiga acertar. Se a questão é média, talvez. Se a questão é difícil, é improvável. Agora, não faz sentido um aluno acertar uma questão difícil e errar várias questões fáceis, por exemplo. Se você está acertando as questões muito difíceis e as básicas, você não tem que saber praticamente nada para acertar, você erra, significa que você chutou. E se você chutou, você vai ganhar menos pontos. Então, o que é o ideal? É você focar nas questões mais fáceis do Enem, para você conseguir acertar. E matemática básica é algo que vai funcionar para matemática, é algo que vai funcionar para física, é algo que vai funcionar para química. Porque em química, por exemplo, todas as coisas de contas que você vai usar, todas não, né? Todas vai chover. Todas é um termo muito forte, mas a maioria das questões de química de contas são utilizando proporção e regra de 3. Em física, tem que usar fórmula, mas dessas fórmulas você tem que saber matemática básica, você tem que saber operações básicas, muito bem. Né? Em matemática, você tem que saber esses tópicos aqui. Então, se eu fosse aprender alguma coisa, aprenderia só isso em matemática, né? Se eu estivesse no aperto. Operações básicas, saber fazer multiplicação e divisão com vírgula, sem vírgula, e número negativo e positivo. Análise de gráficos, você saber olhar o gráfico, entender o que é o X, o que é o Y, quais são os valores que ele está mostrando, se está subindo, se está descendo, enfim, coisas básicas de análise de gráfico que eu acho que são bem fáceis de se aprender. Né? Proporção e conversão de unidades, que é a mesma coisa. Porcentagem, que é a mesma coisa que proporção. Fração, tá? Que é uma coisa que também é muito importante de você saber fazer, comparar frações, calcular frações. Média, moda e mediana, coisas bem simples também que você não tem uma fórmula mega difícil para você aprender. Seno, cosseno e tangente básicos, aquela tabelinha de seno, cosseno e tangente para você aplicar, para você descobrir o valor. Também eu acho que é bem tranquilo de você saber. E progressão aritmética, também cai umas 2 questões por ano, mais ou menos, que são bem fáceis de você fazer, basicamente multiplicação, beleza? Então, se você pegar esses tópicos que eu estou te passando aqui, você aprender bem eles, e é coisa que você consegue aprender muito rápido, né? Se você já não aprendeu ainda, você já deveria ter aprendido. Você consegue tirar aí uns 20 pontos na prova, uns 20 acertos, 25 acertos na prova de matemática. Beleza? E claro, em física e em química você também vai acertar as questões de contas. E por fim, dica final é relaxe. É muito importante que você não faça a prova, que você não fique nervoso na prova, que você aprenda a controlar essas situações de ansiedade e nervosismo. Porque
querendo ou não, esse estado emocional, ele vai afetar o seu desempenho, o seu raciocínio. E boa parte desse estado mental você pode controlar através de 2 fatores. Um deles é o fator físico. Então a sua respiração, ela vai influenciar o seu estado de ansiedade. Você aprender a fazer respirações, você aprender a fazer meditações é algo muito importante para você fazer uma boa prova. Eu mesmo, quando eu fiz a FUVEST, eu fiquei nervoso, quando eu recebi a prova eu fiquei ansioso, e a primeira coisa que eu fiz foi deixar a prova de lado, baixei a cabeça e meio que dei um cochilo, descansei, né? Eu meio que desliguei da prova até estabilizar o meu emocional. Eu perdi 15 minutos da prova fazendo isso e compensou, porque durante o resto da prova eu fiquei tranquilo, eu parei de ficar nervoso, né? Então, a técnica física é basicamente o quê? Você fazer respiração, você fazer um relaxamento, você meditar. Quando eu digo respiração, existem várias técnicas de respiração onde a gente faz ciclos. Por exemplo, um ciclo de inspiração em 4 segundos, segura o ar por 4 segundos, solta por 4 segundos, espera 4 segundos, inspira 4 segundos, segura 4 segundos, por aí vai. Tem técnicas diferentes, com tempos diferentes. E eu acredito que, na verdade, o grande ponto não é nem o número. Não é se você respira, inspira por 4 segundos, ou 7, ou 3. A grande questão é você focar na sua respiração e você ficar prestando atenção nesse ritmo. Isso faz com que você desligue um pouco da prova e você preste atenção em alguma outra coisa que vai meio que normalizar o seu corpo. Outra forma de você relaxar que é muito interessante é você entender que suas emoções são geradas pelos seus pensamentos. A partir do momento que você pega a prova e você fica pensando, putz, eu sou burro, eu não vou conseguir, essa questão está muito difícil, eu não estou fazendo nada. Seu pensamento está gerando as suas emoções. Então, uma das formas de você fazer é você quebrar esse pensamento. Pensa em outra coisa, pensa no contrário, mesmo que seja mentira, né? Tem uma frase que é muito conhecida que é fake, né? Como que a gente pode traduzir para português? Vamos traduzir como minta até que se torne real. Minta até que se torne real, vamos traduzir assim. Fake until you make it, né? Então, nossa, em inglês, fisk, né? Então, finge que aquilo que você está pensando é real até que aquilo comece a se tornar realidade. Então, se você está fazendo a prova, você pensa, não, tá tranquilo, tá tudo bem, tá de boa, a próxima questão vai ser tranquila. Então, vai utilizando essas frases, né, mais positivas e elimina essas frases, os pensamentos negativos, que isso vai fazer naturalmente com que o seu emocional melhore. Ou outra técnica que também a gente pega aí da hipnose e a gente quebrar a linha de pensamento completamente que você está tendo. Pense em alguma coisa nada a ver, pense em alguma coisa engraçada, sei lá, pensa numa cena absurda, pensa numa coisa que não tem nada a ver com aquela situação. Quebra a sua linha de pensamento, quebra a sua emoção. Se você está com ansiedade, tenta gerar, sei lá, medo. Se você está com medo, tenta gerar humor. Se você está, sei lá, entende? Tenta criar alguma outra coisa, tenta gerar raiva, tenta gerar alguma coisa que te ajude na prova, que não seja ansiedade e nervosismo, beleza? Então, as dicas vão ficando por aqui, galera. Espero que vocês saiam muito bem na prova nesse final de semana. Não esqueçam de deixar os resultados aqui também. E qualquer coisa, perguntem para mim aqui nos comentários, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça que o curso Gabaritei 2021 está com as portas abertas e você está convidado a participar e fazer parte dela para estudar comigo. Então, é isso. Tamo junto. Um abraço. Até mais.